Bom dia, meu nome é Vitor, sou aluno da licenciatura em Geografia do IFRN, Campus Natal Central, e fui orientado pelo professor Joshua Da Vinci na realização desse trabalho, intitulado Os Impactos da Mineração na Sociedade, Economia e Sua Relação com a Geodiversidade. Aqui estão os assuntos que irei tratar, começando pela introdução. Trouxe a frase de Cury, que diz que a prática das artes mineiras é tão antiga quanto a própria civilização humana. Isso acontece porque, desde os primórdios da humanidade, os hominídeos precisavam de ferramentas, construir ferramentas que foram retiradas da própria terra, de bens minerais. Aí a mineração está presente. E ela evoluiu ao longo do tempo, chegando ao estágio atual, que é eficiente, porém controverso. Isso parece contraditório. E mas é a realidade, porque hoje nós temos uma produção incessante de materiais decorrentes da mineração. Na mesma medida que isso causa um impacto inigualável, muito grande. E é isso que a gente vai ter no nosso trabalho, que busca analisar os efeitos, sejam eles positivos ou negativos, relacionados às responsabilidades econômicas, sociais e ambientais da arte de minerar, como denominou Cury. Nosso trabalho tem uma pesquisa explicativa de revisão bibliográfica com abordagem quali-quantitativa. Para começar a falar sobre os resultados das discussões, é válido destacar que a mineração ela não é uma tarefa realizada de forma homogênea. Ela tem suas especificações de acordo com os locais, de acordo com os empreendimentos, do valor que essas empresas pretendem investir na área. E esses processos de lavra, de extração, de beneficiamento, a definição deles vai ser muito importante, porque vai resultar nos efeitos posteriores, que a comunidade local do entorno do empreendimento mineiro vai vivenciar. Se vai ser retrógrado, se vai ser trazer progresso para aquela localidade, isso vai depender desses processos, porque eles são diferentes, são distintos para cada local. Foi dividido em etapas. E a gente vai começar pela economia, os efeitos da mineração na economia. No Brasil, ocorreu um grande crescimento decorrente do boom das commodities. Os bens minerais são commodities, são exportados e tiveram grandes valores no início do século XXI. Isso foi muito bom para o país, mas, segundo Gonçalves, trouxe uma desintegração dos espaços locais, porque os municípios eles ficaram muito dependentes dessa venda, dessa exportação. E isso é volátil, os preços são voláteis. Isso desintegra a economia local, causando dependência externa. Contudo, os efeitos econômicos da mineração são bastante benéficos, principalmente quando a gente fala de benefícios tributários. No Brasil, existe a CEFEM, que é a Lei de Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais, que traz milhões de reais para os municípios, para o Estado, e é dividido por diversos órgãos no país. Além disso, traz emprego e renda. Mais de 200 mil pessoas foram empregadas diretamente no país em 2021 e trouxe mais de 339 bilhões de dólares de renda para o Brasil. Mas quando a gente fala em sociedade, a gente tem um outro viés. Pereira, Becker e Ryan falam que a mineração transforma terra, poder e território. E isso é evidenciado quando a gente observa a relação entre a CEFEM, o PIB, que é a soma de tudo que é produzido no município, por exemplo, se for o PIB municipal, que é o que a gente vai ver na tabela posterior, e o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Nessa tabela, dá para se observar que os 5 maiores arrecadadores de CEFEM a gente tem, e vou ressaltar Itabirito, em Minas Gerais, que recebe 523 milhões de reais. Esse valor equivale a 27% da receita do município, aproximadamente um terço, e tem um alto IDH municipal, um IDH 0,730. Enquanto isso,
Canaã dos Carajás, que está na segunda posição, recebe quase 2 bilhões de reais em CEFEM, um valor bem maior. Tem uma participação nas receitas municipais bem maior, de 64%, mas o IDH municipal é de 0,673. Ele é bem menor que o de Itabirito. Para ver com vocês observarem como é contraditória essa relação. Não é sempre direto, sempre que a CEFEM vai ampliar o IDH municipal. Isso depende de fatores municipais, de política, relações econômicas e sociais, por exemplo. Em relação à sociedade, há outros impactos. A CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, realizou estudos de casos e constatou, por exemplo, doenças, questões trabalhistas, questões fundiárias, vários impactos socioeconômicos que estão mais bem destrinchados no artigo completo. E quando a gente fala de geodiversidade, para encerrar, a gente fala de organismos não vivos, abióticos, que são muito importantes para a sociedade. E a mineração tem impactos inerentes a eles. Contaminação química de recursos hídricos, do solo, aumento de processos erosivos, poluição atmosférica, sonora, muitos prejuízos. Então, né, nessa síntese, observamos que a mineração ela é indispensável. Sem os bens minerais, eu não estaria aqui fazendo essa apresentação. Mas existe um paradigma e é preciso transformar o efeito positivo que existe em permanente. Aqui estão as referências e muito obrigado pela atenção de todos.